Olá, Literagentos, meu nome é Jonathan e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Literagento. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Olha só, vamos falar um pouco sobre a trilogia A Sombra do Corvo, de Anthony Ryan. Vem com a gente. É o seguinte, há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre o primeiro livro dessa trilogia, que foi A Canção do Sangue. Você vai poder conferir, o link está aqui, você vai poder ver tudo que eu achei sobre o livro. Uma das coisas principais foi que Anthony Ryan nos apresenta um dos melhores personagens de fantasia dos últimos tempos, que é Vailin. Vailin é um personagem apaixonante. Nesse primeiro livro nós acompanhamos a sua entrada logo no começo, na Sexta Ordem, e o seu desenvolvimento para se tornar um dos maiores assassinos e líderes de combate do Reino Unificado. E ele nos dá uma gama de personagens interessantíssimos, tanto os irmãos de Ordem de Vailin, Caennis, Frantz, Nortar, o seu professor Solis, os aspectos e toda a mitologia que ocorre nas ordens, a fé e todo o panorama político, é tudo interessante, o rei Janus. É tudo muito interessante o que ele nos apresentou nesse primeiro livro e eu fiquei apaixonadíssimo. Beleza, terminei esse livro com uma ânsia enorme de continuar e cheguei no segundo livro. Vamos falar sobre ele agora. O segundo livro, O Senhor da Torre, coloca Vailin numa situação totalmente diferente. Acontece uma coisa no primeiro livro, o cliffhanger, que puxa toda a história do segundo livro e Vailin é posto à prova em todo esse livro. Eu acho que ele é puxado, esticado ao extremo nesse livro. É interessantíssimo conhecer a história de Vailin, o arco dele e dos seus companheiros, e de toda a narrativa e de todo o problema político do Reino Unificado com os outros impérios que decorre nesse livro. Porém, eu acho que o autor se perdeu um pouco na evolução de alguns arcos, querendo colocar coisa demais na sua história, que na verdade é bastante rica, mas que ele acaba se perdendo e torna a leitura desse segundo livro um pouco maçante demais. Toda a metade desse livro é uma encheção de linguiça tremenda para que ele possa chegar no ápice, que é o final desse livro, que vai dar o gancho principal para o terceiro, para a continuação. E o que é que acontece? O livro se torna arrastado, começa uma leitura difícil, ele começa a incluir coisas na mitologia que, vez ou outra, atiçam muito sua atenção, principalmente a narrativa do aliado, que é o inimigo maior de todos, e que permeia, é como se fosse o Sauron do Senhor dos Anéis. E nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele está lá, mas nós não sabemos exatamente o que realmente ele é, né? Ou como ele trabalha, enfim. E ele constrói toda essa narrativa a partir desse segundo livro. Ele inicia, né, no primeiro e continua nesse segundo livro. Tudo bem, Vailin é posto à prova, decisões são tomadas, atitudes muito extremas são tomadas e nós continuamos acompanhando essa história. O final é um dos finais mais incríveis que eu li nos livros, em todos os livros de fantasia. Ele nos deixa, meu Deus, como assim? Por que isso aconteceu? E nós ficamos loucos para ler o último livro. E assim chegamos no último livro, A Rainha do Fogo. Eu li A Rainha do Fogo no Kindle e assim como o segundo livro, eu achei A Rainha do Fogo uma leitura bastante arrastada até a sua metade. Veja só, deixa eu ver como eu posso falar isso sem ferir muito do nosso público. A partir do primeiro livro, desde o primeiro livro, ele nos apresenta personagens magníficos, tanto masculinos como femininos, certo? Tudo bem. Um dos personagens é Lirna, que é a filha do rei Janus, o rei que governa o Reino Unificado no primeiro livro. A partir do segundo livro, Lirna assume o Reino Unificado e a sua história ela é mais trabalhada e cresce mais no âmbito geral. O que acontece? Muito da história de Vailin, que é aquilo que nós mais queríamos ou ansiamos em saber, é suplantado pela história de Lirna, que, apesar de ser interessante, não é tão interessante quanto a história de Vailin. Vailin se torna um mero coadjuvante na sua própria história. Isso eu acho que tira muito o valor
da obra. Veja bem, eu não estou dizendo que os personagens femininos devem ser menores que os masculinos. Não estou dizendo isso não. Mas no desenvolvimento da história, Vailin era muito mais interessante do que Eirna, entendeu? Era melhor tratar Vailin como personagem principal do jeito que ele é. Se você for ler o livro, quando você lê o livro, você vai perceber que os capítulos destinados a Vailin são muito mais interessantes e agregam muito mais na mitologia da história que ele criou, do mundo que Anthony Ryan criou. É ele que dá o maior andamento na história do aliado, que é o inimigo principal. Quem ele é, o que ele quer, o que é que ele planeja, de onde ele veio. Isso tudo é muito mais interessante sobre a perspectiva de Vailin. E Anthony Ryan suplanta muito para dar mais ênfase a Lirna e a outras personagens. Veja só, como eu disse, eu adoro personagens femininos. Em Game of Thrones eu sou fã de Cersei Lannister, de Daenerys Targaryen, mas nesse caso aqui eu acho que Anthony Ryan perdeu muito da sua narrativa por mudar o foco do personagem principal. Mas apesar dos pesares, eu ainda digo que essa é uma trilogia fantástica de se ler, porque quando você chega no final, no ápice, em que as batalhas são travadas e em que o plano do aliado e o próprio aliado é revelado e a mitologia se completa no ciclo, você fica explosão de cabeça total. É muito massa você ver isso. Então, por favor, amiguinhos e amiguinhas, conheçam essa história A Sombra do Corvo de Anthony Ryan, A Canção do Sangue, O Senhor da Torre e A Rainha do Fogo. Vale muito a pena ser lido e é uma fantasia que vai lhe envolver demais. Apesar dos pesares, dos altos e baixos que até o Senhor dos Anéis tem, mas é uma fantasia que vale muito a pena ser conhecida. Conheça A Sombra do Corvo. É isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do Interagindo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal, de nos seguir lá no Instagram. Lá a gente pode ter um contato maior. E comente aqui embaixo se você já leu o livro, se você gostou, se você não gostou, o que é que você acha. Vamos discutir literatura, vamos falar sobre literatura e vamos deixar a literatura agir em nós. É isso e até a próxima.